Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Gestão da Segurança do Trabalho. Agora é a nossa aula 4, a nossa última aula. E nessa aula nós veremos normas regulamentadoras utilizadas na segurança do trabalho. Então, existem várias normas regulamentadas que vão dizer o que devem ser feitos, como devem ser utilizados na segurança do trabalho. Então, essa é uma linguagem mais técnica, né? Já é criada, são normas criadas por lei que as empresas devem seguir. Além da Constituição Federal e das legislações trabalhistas previstas na CLT, a legislação básica que rege a segurança do trabalho está contida nas normas regulamentadoras, que devem ser seguidas e que devem ser cumpridas. A portaria número 3.214/78 e suas alterações estabelecem as normas regulamentadoras, NR, que devem ser observadas por empregadores e empregados regidos pela CLT. Então, todos os empregadores e todos os empregados que são regidos pela CLT, eles devem observar, seguir e cumprir essas normas regulamentadoras. Quais são as normas regulamentadoras? Temos a NR1, que é a norma regulamentadora 1, as disposições gerais. Ela estabelece o campo de aplicação de todas as normas regulamentadoras da segurança e medicina do trabalho urbano. Então, toda a segurança e a medicina utilizada na área urbana, ela é regulamentada pela norma regulamentadora 1. Então, os direitos e obrigações do governo também estão contidas nessa norma, dos empregadores e dos trabalhadores no tocante a este tema específico. Então, os empregadores e os trabalhadores devem cumprir a norma regulamentadora 1. A fundamentação legal, ordinária e específica que dá embasamento jurídico à existência dessa norma regulamentadora são os artigos 154 a 159 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, dentre as normas regulamentadoras, nós vamos ver 33 normas que devem ser seguidas. Então, nós vamos comentar sobre cada uma delas, como eu já comentei, a norma regulamentadora 1. Agora vamos ver a norma regulamentadora 2, que é a inspeção, tem a ver com a inspeção prévia. Então, estabelece as situações em que as empresas deverão solicitar ao Ministério do Trabalho e Emprego a realização de inspeção prévia em seus estabelecimentos, bem como a forma de sua realização. Então, a norma regulamentadora 2 diz que a empresa tem que pedir que haja uma inspeção prévia nos seus locais de trabalho, nos seus setores, para evitar acidentes de trabalho entre os seus funcionários. E a norma regulamentadora 3 fala sobre o embargo ou interdição. Estabelece as situações em que as empresas se sujeitam a sofrer paralisação de seus serviços, ou seja, as empresas vão parar seus serviços, máquinas ou equipamentos, bem como os procedimentos a serem observados pela fiscalização trabalhista na adoção de tais medidas punitivas no tocante à segurança e à medicina do trabalho. Então, se a empresa ela está trabalhando de forma errada, vão ter medidas punitivas, há procedimentos a serem observados, vai haver uma fiscalização trabalhista para isso. Então, se a empresa estiver trabalhando de forma errada, vai ter medidas punitivas em relação à segurança e à medicina do trabalho, que elas devem ser bem aplicadas pelas empresas. Então, se a empresa não estiver seguindo, ela sofrerá punições. Temos a norma regulamentadora 4, que está relacionada a serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas que possuem empregados regidos pela CLT de organizarem e manterem o funcionamento os serviços especializados em engenharia, segurança e em medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e promover a integridade do trabalhador no local de trabalho. Então, a empresa ela tem que seguir essa norma regulamentadora 4 para não serem punidas. Então, ela tem que organizar e manter os funcionamentos de engenharia,
engenharia de segurança e também a medicina do trabalho. Então, devem haver médicos especializados para determinar e para prevenir tais doenças e acidentes que os funcionários de determinada empresa venham a sofrer. Então, tem que ter técnicos também em segurança do trabalho para trabalhar dentro dessa empresa. Se não haver esses técnicos, a empresa poderá ser punida. A norma regulamentadora 5 fala da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA. Estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas organizarem e manterem em funcionamento, por estabelecimento, uma comissão constitutiva exclusivamente por empregados com o objetivo de prevenir infortúnios laborais através da apresentação de sugestões e recomendações ao empregador, para que melhore as condições de trabalho, eliminando as possíveis causas de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais. Então, a empresa ela não pode deixar que pessoas que não estejam especificadas, especializadas para determinar tal trabalho, não entre naquele local insalubre, né? Aquele local perigoso que venha a causar danos àquela pessoa. Então, para estarem ali naquele local, tem que ser pessoas que estejam capacitadas a estarem trabalhando ali. Então, se nessa determinada empresa forem encontradas pessoas que não estão sendo capacitadas a estarem naquele local, a empresa também poderá pagar multas, certo? A NR6 fala de equipamentos de proteção individual, que são os EPI. Estabelece e define os tipos de EPI a que as empresas estão obrigadas a fornecer a seus empregados, sempre que as condições de trabalho exigirem, a fim de resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Então, eles obrigam que as empresas comprem equipamentos de proteção individual e distribuam gratuitamente a seus empregados. A NR7 trata de programas de controle médico de saúde ocupacional, PCMSO. Estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implantação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Isso com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto de seus trabalhadores. Então, uma empresa que segue rigorosamente essa NR, a NR7, ela contrata médicos que vão ser responsáveis por estarem tratando doenças ou então acidentes de trabalho causados com os funcionários da mesma. A NR8 trata de edificações. Dispõe sobre os requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações para garantir segurança e conforto aos que neles trabalham. Então, tem que haver segurança, tem que haver conforto para que o empregado dessa empresa não venha sofrer danos. A NR9 trata de programas de prevenção de riscos ambientais, PPRA. Estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitem trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, visa a preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores. Então, tem que haver a prevenção de riscos ambientais para dar a qualidade de trabalho àquele empregado. A NR10 fala de instalações e serviços em eletricidade. Estabelece as condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas em suas diversas etapas. Então, a questão do equipamento a ser utilizado, a roupa a ser utilizada. Então, a NR10, Norma Regulamentadora 10, vai tratar sobre esse assunto, sobre os equipamentos que os funcionários devem usar para evitar um choque elétrico. A norma regulamentadora 11 fala sobre o transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Estabelece os requisitos de segurança,
a serem observados nos locais de trabalho, no que se refere ao transporte, à movimentação, à armazenagem e ao manuseio de materiais, tanto de forma mecânica quanto também de forma manual, objetivando a prevenção de infortúnios laborais. Então, tem que haver essa segurança nesses locais de trabalho, que tem a ver com transporte, movimentação ou com a armazenagem. A norma regulamentadora 12 fala de máquinas e equipamentos. Estabelece as medidas prevencionistas de segurança e higiene do trabalho a serem adotados pelas empresas em relação à instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, visando a prevenção de acidentes do trabalho. Então, é importante que essas máquinas e que esses equipamentos estejam em perfeitas condições de uso, para que elas não venham a causar danos, né, ao trabalhador que está manuseando esse equipamento, essa máquina. Então, a NR12, ela trata dessa segurança, dessas perfeitas condições de uso das máquinas e equipamentos. A NR13 trata de caldeiras e vasos de pressão. Então, estabelece todos os requisitos técnicos, legais relativos à instalação, operação e manutenção de caldeiras e vasos de pressão, de modo a se prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho. Então, a NR13 trata dessas caldeiras e de vasos de pressão. Então, a segurança desses objetos para que não venha a causar danos ao funcionário. A NR14 trata de fornos, que estabelece as recomendações técnico-legais pertinentes à construção, operação e manutenção de fornos industriais no ambiente de trabalho. Então, essa NR, ela vai garantir que vai haver a perfeita condição desses fornos no local de trabalho, que esses fornos não venham a causar um acidente, que não venham a causar acidentes frequentes, né? Por falta de uma boa estrutura, por falta de uma boa construção. Então, a NR14, ela estabelece isso. A NR15 fala das atividades e operações insalubres, descreve as atividades, as operações e agentes insalubres, inclusive seus limites de tolerância, definindo as situações que, quando vivenciadas nos ambientes de trabalho pelos trabalhadores, ensejam a caracterização do exercício insalubre e também os meios de proteger os trabalhadores de tais exposições nocivas à saúde. Então, a NR15, ela admite a proteção, né, do trabalhador, a exposição a essa insalubridade, a meios insalubres que possam causar-lhes risco, provocar danos, causar alguma doença, o adquirimento de alguma doença. Então, a NR15, ela trata disso. A NR16, ela trata de atividades e operações perigosas. Então, regulamenta as atividades e as operações legalmente consideradas perigosas, estipulando o quê? As recomendações prevencionistas correspondentes. Então, as atividades e operações perigosas, a NR16, vai mostrar como se deve manipular algum objeto ou alguma situação que você tenha prevenção, que seja de uma forma preventiva, que você não venha a se ferir em estar manuseando certo produto, enfim. Então, a NR16 vai tratar sobre esses assuntos. A NR17 fala sobre a ergonomia, a relação entre as condições de trabalho e as condições humanas. Então, visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores, ou seja, a necessidade de um trabalhador, as necessidades fisiológicas, as necessidades que eles têm devem ser respeitadas. Então, visa estabelecer parâmetros que respeitem o trabalhador. Então, isso proporciona um máximo de conforto, segurança e o funcionário vai ter um desempenho eficiente, um desempenho melhor, porque vai estar sendo respeitado, né? Porque suas necessidades estão sendo respeitadas. Então, vai haver uma zona de conforto que vai fazer com que o trabalhador desempenhe melhor suas funções, suas atividades dentro da empresa. A norma regulamentadora 18
fala das condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Então, estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento, de organização, que objetivem a implantação de medidas de controle e sistemas preventivos também de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho, na indústria da construção civil. Então, mostra, norma regulamentadora 18, mostra que o funcionário ele está protegido no ambiente da construção civil, certo? Então, lá ele vai ter os equipamentos necessários, lá ele vai ter um ambiente favorável, um ambiente seguro, certo? Que vai proporcionar-lhe um conforto, um bom conforto. A NR 19 trata dos explosivos, estabelece as disposições regulamentadoras acerca do depósito, manuseio e do transporte de explosivos, objetivando assim a proteção da saúde, a integridade física dos trabalhadores em seu ambiente de trabalho. A NR 20 trata dos líquidos combustíveis inflamáveis. Então, estabelece a disposição regulamentares acerca do armazenamento, do manuseio e transporte de líquidos, como esses líquidos devem ser transportados, quais são as formas de segurança que devem ser implantadas, né? Aquelas placas que vocês veem nos carros que transportam combustíveis, lá tem várias placas indicando perigo, né? Álcool, fogo, tem um fogozinho, enfim, mantenha tantos quilômetros de distância. Então, são formas de você ter o controle para que aquela pessoa não sofra risco, né, daquele carro explodir, de causar danos ao funcionário. Então, essa NR 20 trata disso. A NR 21 trata do trabalho a céu aberto, tipifica as medidas prevencionistas relacionadas com a prevenção de acidentes nas atividades desenvolvidas a céu aberto, como em minas, ao ar livre e em pedreiras. Então, as pessoas, os trabalhadores que estão expostos ao ar livre, então a NR 21, ele trata desses trabalhos, regulamenta esses trabalhos, quais são as formas de prevenir acidentes nesse tipo de trabalho. A NR 22 fala dos trabalhos subterrâneos, estabelece métodos de segurança a serem observados pelas empresas que desenvolvem trabalhos subterrâneos, embaixo da terra, de modo a proporcionar aos seus empregados satisfatórias condições de segurança, né, e medicina do trabalho. A NR 23 fala da proteção contra incêndios, estabelece as medidas de proteção contra incêndios que deve dispor os locais de trabalho. Então, visa o quê? A prevenção da saúde e a integridade do trabalhador que está exposto a locais que são propícios a ter incêndios. Então, a NR 23 tratará disso. A NR 24 fala das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Então, disciplina os preceitos de higiene e de conforto a serem observados nos locais de trabalho. Então, devem ser seguidos higienes, deve ser observado boas condições sanitárias e ter um bom conforto para que os funcionários vivam, trabalhem em um local limpo, em um ambiente agradável. A NR 25 fala sobre os resíduos industriais. Estabelece o quê? Medidas preventivas a serem observadas pelas empresas no destino final. Qual o destino final devem se ter para resíduos industriais, os restos desses resíduos resultantes do ambiente de trabalho, de modo que a proteger a saúde e a integridade dos trabalhadores. A NR 26 fala da sinalização de segurança. Estabelece a padronização das cores a serem utilizadas como sinalização de segurança nos ambientes de trabalho. Por exemplo, o vermelho vai indicar o que é incêndio. Aí existem várias outras cores que eles utilizam para identificar algum sinal, algum alerta, né, de segurança. Então, a NR 26 tratará disso. A NR 27 fala sobre o registro profissional do técnico em segurança do trabalho no Ministério do Trabalho. Então, estabelece os requisitos a serem satisfeitos pelo profissional que desejar exercer as funções de técnico em segurança do trabalho. Então, eles devem estar escritos, né, junto ao registro profissional do técnico em segurança do trabalho. Então, eles devem fazer um registro para poderem atuar nessa área dentro da empresa. A NR 28
fala da fiscalização e penalidades, estabelece os procedimentos a serem adotados pela fiscalização e segurança. Então, vai haver uma fiscalização, vai haver uma segurança das empresas. Então, a NR 28 trata desse assunto. A NR 29 trata da norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho portuário. Então, no porto, tem por objetivo regular a proteção obrigatória contra acidentes e doenças profissionais, facilitar os primeiros socorros a acidentados e alcançar as melhores condições possíveis de segurança e saúde dos trabalhadores portuários, aqueles trabalhadores que vivem em portos, né? Ver as condições de saúde, evitando acidentes. A NR 30 trata das normas regulamentadoras do trabalho aquaviário, regula a proteção contra acidentes e doenças ocupacionais desses trabalhadores que trabalham com água, né, navegando, enfim. A NR 31 trata da norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho rural. Então, os trabalhadores rurais também têm uma proteção. As fazendas que contratam trabalhadores também devem dar a esses trabalhadores, oferecer a esses trabalhadores equipamentos adequados para um bom trabalho e para evitar acidentes. A NR 32 trata da segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de assistência à saúde. Estabelece as diretrizes básicas para a implantação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em estabelecimentos de assistência à saúde, bem como daqueles também que exercem atividade de promoção e assistência à saúde em geral. Então, esses profissionais, eles também estão... A NR 32 regulamenta para que esses profissionais também tenham uma proteção, para que eles tenham segurança, já que eles estão envolvidos com a saúde, estão em contatos constantes com pessoas doentes, enfim. Então, tem que haver todo o equipamento necessário, a proteção obrigatória, para que esses funcionários não venham adquirir doenças. A NR 33, que é a última que a gente irá ver agora, que é a norma regulamentadora de segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. Esta norma tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para identificação de espaços confinados, seu reconhecimento, monitoramento e controle dos riscos existentes nesses locais confinados, fechados, de forma a garantir permanentemente a saúde dos trabalhadores. Então, em locais fechados, tem que haver uma boa ventilação, uma boa iluminação. Então, a NR 33 trata desse assunto. Então, temos agora aqui as referências para vocês aprofundarem os conhecimentos de vocês. Espero ter ajudado no entendimento da disciplina Gestão da Segurança do Trabalho e que essa disciplina tenha contribuído bastante com o curso técnico Segurança do Trabalho e desejo a todos uma boa sorte e que desempenhem os seus estudos com dedicação e perseverança. Até mais.